Opa, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Tassiana, tudo bom? Consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo, tá me ouvindo? Te escuto. Eu te dei a priori uma permissão aí de apresentadora, não sei se você quer abrir vídeo, coisa assim, nem sei se consegue, senão eu te passo uma permissão ainda maior, digo, ó, você é dona 100% aqui da moderadora. O meu vídeo eu não consigo abrir. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Se não te passo o perfil de moderador 100%, acho que vai. O vídeo eu não estou conseguindo abrir. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o documento. Você consegue ver? Tá carregando, tá carregando. Eu até te passo o outro perfil, acho que não tem problema nenhum, não. Se para você, ok, Tassiana, a gente pode. O pessoal está entrando aqui, mas eu acho que a gente pode, né? Faço uma abertura aqui, a gente pode ir iniciando, que eu acho que Tá. esse horário nosso, eu acho que é super, super corrido de alguma maneira. Infelizmente, é o horário que acaba conseguindo conciliar as agendas Aham. das aulas, né? Então, pessoal, boa tarde, bem-vindos aí para quem está retornando ao grupo. Para quem é a primeira vez, sou o professor Luiz Barbosa. Não sei se tem alguém que não me conheça aqui, né, mas eu trabalho aqui no IBMEC São Paulo com somente disciplinas ligadas à tecnologia aplicado aos cursos de negócio, né, economia, administração, etc. E estamos com esse grupo desde o meados do semestre passado, do Quant, para trazer justamente esse contato de fora, experiências de fora, né, para difundir principalmente esse uso da ciência de dados, né? A Tassiana, que hoje ela é doutora em computação, tá? Trabalha aí como cientista de dados no Ministério da Economia, e ela vai conversar um pouco do lado também do governo, né? A gente, de alguma maneira, até nos trabalhos internos aqui do IBMEC, consome dados públicos, né? Eu acho que ela vai comentar, existe uma lei da transparência, então todos os órgãos públicos na esfera federal, estadual, municipal, obrigatoriamente têm que difundir seus dados. Alguns fazem isso de maneira muito transparente, realmente facilita. Outras, principalmente prefeituras menores, a depender do estado, às vezes dificultam, né? Eles pegam, às vezes, sei lá, documentos, contratos públicos, digitalizam num PDF, coloca lá no site, de alguma maneira o cidadão tem que interpretar aquilo ali. Então, acho que do lado da universidade, a gente se coloca na posição de um cidadão, talvez mais crítico, talvez, consome esse tipo de material para fazer análise, para fazer inferências, para fazer considerações. Né? A minha consideração, por exemplo, dou mérito, não está ligado exatamente ao time da Tassiana, mas o time do governo, que está ligado aí à própria Caixa Econômica, que fez esse programa aí de digitalização, de acesso ao Bolsa Auxílio aí, fez um trabalho muito bom. Essa semana saiu uma reportagem, não lembro se na Folha ou no Estadão, mas falando justamente o número, quase 10 milhões de brasileiros que tinham nenhum acesso a qualquer serviço digital, né, era totalmente desbancarizado, tiveram algum nível de acesso agora em função dessa movimentação. Então, pandemia, né, obviamente no saldo totalmente negativo para o Brasil, para o mundo todo, é um impacto dramático, né, e sofrido para todo mundo. Não dá para dizer coisas boas sobre a pandemia, mas tem alguma coisa que se aproveitou, que se tira. Talvez um dos grandes pontos para o Brasil, acho que foi isso, né? Então, trazer gente aí sem nenhum acesso a sistema financeiro ou qualquer tipo de tecnologia, e ver como tecnologia tem dado um nível mínimo de cidadania para essas pessoas, tá? Então, a Tassiana, de alguma maneira, vai mostrar um pouco como é o outro lado do balcão, né? O bom trabalho. É muito fácil também, eventualmente, só criticar o governo, focar em partido político ou coisa do tipo, né? Vale reconhecer também o bom trabalho. Com certeza, Tassiana e outras pessoas que têm aí no governo, tem muita gente boa, muita gente fazendo trabalho importante e interessante. Acho que hoje Tassiana é um exemplo desse, né? E ela vai falar um pouco como é esse outro lado, qual o esforço
para se dar essa transparência, para se dar a cidadania, não é simples, né? Não basta só vontade política ou uma varia de condão, o lado infraestrutura e tecnologia e de manter-se vivo, isso é gigantesco, né? Talvez um outro tema que a gente traga mais para frente, até por uma indicação da Tassiana, um colega dela, vamos falar de LGPD, né? Ou seja, a Lei de Proteção dos Dados, que vale para a iniciativa privada e vale para a iniciativa pública, que é outra linha de discussão, ou seja, qual o esforço todo do governo para trazer essa nova legislação, mais um benefício, mais um direito para o cidadão de ter sua privacidade garantida, né? Não ter o dado hoje, se fala que é o petróleo, né? Então, cada um da gente tem nossa gotinha de petróleo, né? Nosso dado privado em última instância, não é algo milionário, mas tem seu valor. Na hora que isso se acumula de milhões e bilhões de pessoas, isso para as empresas tem um grande valor monetário, né? Então, isso não pode ser vendido, doado, sem consentimento, sem nuance do dono, né? Então, a LGPD vem muito para isso, que vai ser um outro papo que a gente vai abrir. Agradeço a Tassiana por isso também, por ter feito essa outra ponte. E aí, Tassiana, acho que, como sempre, acho que eu falei mais do que eu devia. Queria te passar a palavra. Vou te passar o outro controle. Pessoal, acho que a gente está até num número relativamente pequeno de pessoas. Estou colocando para as pessoas a permissão de falar. Quem quiser também interagir, aí Tassiana, você conduz da forma que você achar melhor, tá? Mas, de toda maneira, já estou deixando as pessoas com permissão de fala. Quem quiser falar, é só abrir o microfone. O chat vai estar aberto aqui também. Aí, Tassiana, se eu ver alguma coisa, você não precisa se preocupar, eu te pontuo, o pessoal escreveu no chat. E deixa eu te dar essa permissão aqui de host. Aí se sinta à vontade. Se quiser fazer com câmera, sem câmera, fique como ficar mais confortável. Lá vai, você está aí com... Você é dona da sala toda. Show de bola. Bom, pessoal, prazer. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estou aqui no Ministério da Economia, tem um ar-condicionado, um barulho gigante aqui do lado. Espero que não esteja atrapalhando muito vocês. Bem, eu vou começar aqui compartilhando aqui a minha apresentação. Como o Luiz já falou, né? Meu nome é Tassiana Cerqueira. Eu sou doutora, eu sou em ciência da computação, especificamente na área de mineração de dados, trabalho com ciência de dados hoje no Ministério da Economia. Sou da Paraíba, né, pertinho da terra aí do Luiz, e moro aqui em Brasília já faz mais de 22 anos que eu estou por aqui e tenho mais de 10 anos de experiência com serviço público. Inicialmente comecei trabalhando mesmo com sistema de informação e depois aí a gente vai, né, se especializando até chegar na área de dados, e hoje trabalho na Secretaria de Governo Digital, onde está acontecendo toda essa transformação, né, digital do governo, e com a pandemia aí acelerou bastante. Isso para a gente é muito bom, porque traz números muito bons, e eu até gostaria de falar para vocês aqui que saiu recentemente uma pesquisa da OCDE, onde o Brasil está na 16ª posição no índice de digitalização do governo. Isso comparando, levantando 33 países do bloco e alguns outros países convidados, e o Brasil ficou acima da média dos países da Alemanha, da Estônia, dos Países Baixos, da Áustria e da Irlanda. Hoje a gente tem mais de 3.900 serviços disponibilizados no portal GovBR, onde 61% deles já são oferecidos de forma digital, porque no portal GovBR a gente tem serviços completamente digitais e serviços parcialmente digitais. A gente chegou na marca na semana passada de 1.000 serviços transformados totalmente desde 2019 para serviços digitais, e isso traz uma economia de 2 bilhões por ano para o país, sendo que 500 milhões é para o governo e 1,5 bilhão para a sociedade, onde a transformação digital também devolve ao cidadão mais de 150 milhões de horas antes que eram gastas com a burocracia. Tudo isso está na estratégia de governo digital, hoje, que foi publicada no final de abril desse ano, que estabelece uma meta de digitalizar 100% dos serviços públicos até 2022. E isso traz uma estimativa de economia de 38 bilhões em 5 anos. Então, é um grande trabalho, é um grande esforço, e com a digitalização a gente traz dados, né? A gente tem
tanto os órgãos, todos disponibilizando seus dados e tratando melhor esses dados, como também a gente olhar isso como uma forma de governo, né? A gente muito escuta falar que dado é o petróleo, outras pessoas falam que dado é água, né? Eles dão valores relevantes ao dado. Eu acho que para o governo dado é infraestrutura. Dado é aquilo que traz a base do governo para que sejam tomadas decisões para políticas públicas, né? Para atendimento dos serviços públicos e tudo que está direcionado para o melhor atendimento do cidadão. E para isso aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente tem feito isso, porque não é um olhar apenas para um órgão específico, mas é um olhar para todo o governo federal, que se espera expandir isso, né, para os governos estaduais e municipais, mas no momento é para o governo federal, e a gente trabalha justamente com os órgãos do CISP, que são os 217 órgãos federais, onde a gente traz toda uma política de governança de dados e como tratar melhor esses dados dentro do governo e como que, principalmente, a gente pode trazer a unificação desses dados. Hoje, se você for na Receita Federal, você informa, né, seu nome, você cria um CPF, informa o nome da filiação. Se você vai no título do eleitor, você informa seu nome novamente, informa seu CPF, sua filiação, seu endereço. Se você vai fazer sua carteira nacional de trânsito, você informa novamente todos os dados. Então, a ideia é a gente unificar tudo isso uma única vez, que você informe o seu dado para o governo e nunca mais o governo precisa pedir nenhum dado para você, ele simplesmente atualiza esse dado. E a gente faz isso por meio de governança de dados. E numa grande avaliação e estudo de plataformas onde a gente possa trazer essa unificação dos dados. Quando a gente fala de governança de dados, a gente fala da parte de segurança, que é uma parte muito forte, que vem muito forte agora com a LGPD, e que a gente tem trabalhado bastante em relação a isso, traz a parte de documentação e conteúdo, DWBI, dados mestres, metadados, qualidade de dados, e a gente vai estar falando um pouquinho de cada um desses aqui. Algumas iniciativas do governo, existiu o decreto 8789, que é um decreto de 2017, onde ele instituiu o catálogo de base de dados, também instituiu o cadastro base do cidadão. Esse decreto, ele foi bastante difícil de ser aplicado no governo, porque a gente sabe que o governo acabou criando silos, né? Cada órgão era um silo, onde cada um tinha a sua própria tecnologia, as suas próprias regras, né, de definição e tratamento dos dados, tinha suas limitações também de infraestrutura, e isso impossibilitava que os órgãos se conectassem e pudessem compartilhar esses dados e fazer com que a troca de dados fosse algo mais fácil e que essa qualidade do dado também tivesse uma qualidade melhor, sem duplicidade de dados, né? Como acontece hoje, que a gente tem tentado bastante evitar. Então, com o decreto, surgiu um outro decreto, que é o 10046, que revogou o 8789, e aí acrescentou a parte de categorização de dados e traz os cadastros de referências também. A ideia aqui é começar a governança de dados conhecendo os dados, e a gente conhece como? Catalogando todas as bases de dados do governo. E é isso que a gente tem feito do ano passado para cá. É uma atividade que ainda vai levar até metade do ano que vem para a gente catalogar todas as bases de dados. E é justamente para organizar essas informações dessas bases de dados em um formato que seja de fácil entendimento, né? Que além de ter todas as informações, elimine aquilo também que não é mais necessário se manter no governo, que os órgãos possam olhar para si mesmos e identificar quais são as bases realmente que são relevantes do governo, quais são as bases que precisam ser mantidas e quais aquelas que não têm mais valor nenhum, né? Então, o catálogo é um primeiro passo nessa organização dos dados e informações, de uma forma lógica, apresentando essas características e localização do dado, né?
como eu falei, ele tem todo um processo, ele vem desde 2011 na parte do catálogo de dados, tentando se fazer inventários dos dados do governo e não tinha conseguido ter muito sucesso, né? Até que, com o acordo do TCU de 2019, determinado, né, assim, é uma recomendação que para a gente é uma determinação, porque tudo que vem de órgão de controle a gente tem que resolver, mas ele cobra esses compromissos, né, relacionados à publicação do catálogo e que seja definitivo isso. Então, a gente hoje vem trabalhando em relação a isso. Então, para que a gente faz um catálogo, né? A gente faz um catálogo para mapear informações, para identificar os gestores, né, dessas bases de dados, porque na hora que você define um catálogo, você tem que dizer quem é o curador daquele dado, quem que vai controlar aquele dado, quem é o gestor do dado. No decreto 10046, a gente tem 2 perfis bem claros dentro do governo, que é o gestor do dado e o custodiante do dado, né? Não necessariamente o custodiante é o gestor, o órgão pode estar disponibilizando seus dados para uma empresa pública, como acontece com o SERPRO, DataPrev, né? Está fazendo essa parte de suporte desses dados e operacionalizando esses dados, como também até uma própria empresa privada pode acontecer de ter isso, né? Então, a gente tem esses 2 perfis, o gestor e o custodiante. Com a LGPD, ele traz mais um perfil, né, que é o perfil do encarregado, que é um perfil um pouco mais acima do gestor, que é onde ele é responsável por todo o dado daquele órgão, onde ele tem que ter conhecimento de todos aqueles dados e onde ele precisa orquestrar, né, todas as formas de relações desses dados. Então, ele vem justamente o catálogo para identificar essas pessoas dentro do órgão, ele chega a identificar mesmo por CPF, dizendo tais e tais pessoas são responsáveis por esses dados, são responsáveis por autorização. Hoje não é qualquer pessoa que chega no ofício, no órgão, uma pessoa responsável para estar analisando se aquele dado pode ser compartilhado ou não, pode ser disponibilizado ou não. Então, vem com a LGPD também, né, para trazer todos os cuidados em relação aos dados pessoais, apesar de que entre dados, né, o governo acaba não dando, você não precisa dar consentimento, né, para o governo utilizar seus dados, o governo precisa, né, então tem se trabalhado muito em relação a isso, para a LGPD, e como o Luiz falou, a Lorisa vai estar explicando bem melhor isso para vocês, acho que é na próxima semana, né. Também identificar duplicidades, né, porque a gente acaba, tipo, tabela de município, né, dados sobre município, dados sobre países, dados sobre empresas, dados sobre endereços, então é onde surge aí os cadastros de referência, onde aquele órgão específico seja referência daquele dado específico e eu não precise mais ter essa replicação da informação no meu órgão, eu simplesmente utilizo aquela informação de um outro dado. Se eu quero a base de dados de endereços do governo, então eu vou nos Correios, porque os Correios foi o órgão determinado que teria a base mais atualizada de endereços, né? Se eu quero ir na base de países e territórios, então eu vou no Ministério das Relações Exteriores, porque ele tem o dado mais atualizado e o dado mais completo em relação a isso. Eu não preciso ter essas informações dentro do meu órgão. Então, a gente cria os cadastros de referências para estar compartilhando essas informações. Tem a parte de governança de dados, fomenta também a transformação digital, onde a gente possa unificar essas entradas, né? Tá claro onde que eu vou encontrar qual dado. E isso ficou muito visível com o auxílio emergencial, né? Quando o INSS disponibilizou o auxílio emergencial, e a gente começou a perceber, né, o governo já tem certeza disso, mas em alguns casos a gente consegue identificar a dificuldade, né, de você saber onde está o dado. Eu preciso dos dados
das empresas que disponibilizam máscaras e luvas e álcool gel. Onde está essa informação? Está no Ministério da Saúde, está na Anvisa, e aonde deveria estar, não está, sabe? Então, a gente começa a perceber isso, e o catálogo traz essa visão do todo do governo para que a gente possa conhecer sobre tudo isso, né? Aí, feito a catalogação de todos os dados, eu conheço de todas as minhas bases de dados, eu tenho os gestores dos dados, está tudo organizado, né? Eliminei aquilo que precisa ser eliminado, mesmo que leve um tempo para ser eliminado, algumas bases, né? Mas, assim, elas são eliminadas. Aí, o que é que a gente começa a fazer com esse dado? A gente faz a categorização do dado. Essa categorização do dado é justamente para dizer o que é dado aberto, que, na minha visão, a maioria dos dados do governo, eles precisam ser abertos, né? Então, precisamos da transparência, da publicidade disso, colocar esses dados à disponibilização do cidadão, do mercado privado, para a geração de negócio, né? Para que a gente também consiga ajudar a fomentar a economia do país a partir dos dados, porque a gente sabe que quanto mais dados realmente hoje é importante, é relevante, e quanto mais dados a gente tem, né, mais insights podemos tirar e mais tomadas de decisão mais assertivas elas podem acontecer, né? Então, no momento da categorização, isso também vem no decreto 10.046, onde o governo tem que categorizar todos os seus dados. É um pouco diferente do que traz a lei. A lei, ela vem para o acesso à informação, para informar aquilo que é sigiloso e que não é sigiloso, e que aí vai estar disponibilizado no portal de dados abertos, né? Aqui na categorização, é um pouco diferente, por quê? Porque o sigilo da lei, ele entra tanto no sigilo fiscal, como no sigilo de segurança nacional, essas informações. Para a categorização, ele entra naquilo que é compartilhamento de dados entre os órgãos, que, por incrível que pareça, é muito difícil a gente conseguir os dados de outros órgãos. Por exemplo, Receita Federal, né? Nós somos do Ministério da Economia, a Receita Federal hoje está dentro do Ministério da Economia, só que para eu acessar os dados da Receita Federal, vamos dizer, nota fiscal eletrônica, é um processo extremamente burocrático, tanto para autorização como para disponibilização e acesso a esse dado. Então, dentro do próprio governo, isso é muito difícil. Então, o que a gente fez? A gente definiu um processo de categorização do dado. O que é amplo é dado aberto e é dado disponível para a sociedade. Vai lá, portal de dados abertos, né? O que é restrito, ele está protegido pela legislação, mas ele está disponível para todos os órgãos da administração pública federal. Então, na hora que eu classifico o meu dado como restrito, eu estou dando autorização para todos os órgãos utilizarem o meu dado, né? Então, o gestor de um órgão, e aí entra a LGPD, né, naquilo que é dado pessoal que precisa de ter autorização, né, de quem é, mas também existem os próprios dados do governo, né? Então, a gente classifica esse restrito para todos os dados do governo, aquilo que tem autorização é necessário se ter autorização, né, em relação ao LGPD agora, mas todos os dados, eles ficam disponibilizados para todos os órgãos. Aí, no caso, aquilo que eu não posso disponibilizar, ou que é uma informação extremamente sensível, né, e a gente chama isso de dados sensíveis, ela é classificada como específico. Ela também vem protegida na legislação, mas ela só é dada autorização para quem especificamente é permitido a visualização desses dados. Por exemplo, dados do comércio exterior, né? Dados de exportação. Então, tem muitas empresas que exportam quais os produtos, então, que são dados identificados. Eles não podem ser compartilhados de forma ampla para todo o governo. Tem que só alguns órgãos específicos visualizarem esses dados. Então, a gente vai classificando os dados dessa forma, a partir do catálogo, todos os dados são categorizados. Então,
não fica nenhum dado de fora para ser categorizado, para justamente a gente conseguir compartilhar e disponibilizar o máximo de dados ao cidadão, e aquilo que não pode ser identificado, que tem uma proteção, que é um dado sensível, que ele seja tratado como dado sensível. Então, como eu falei, ele veio pelo decreto 10.046 para justamente facilitar o compartilhamento entre os órgãos, orientar essa tomada de decisão e dar transparência aos possíveis usos dos dados, que aí a gente, além de identificar, agora eu sei onde está o dado, eu também, se eu tenho permissão de visualizar esse dado ou não, né? Então, o papel dos órgãos aqui, ele vem para fazer essa categorização pelo gestor do dado, pelo decreto 10.046, é o gestor do dado, que tem as orientações do Comitê Central de Governança de Dados, que é um comitê criado dentro da SGD, onde ele que determina todas as resoluções em relação à disponibilização dos dados, compartilhamento do dado, classificação do dado, categorização do dado. Então, esse comitê surgiu pela uma necessidade, né, de ser definida essas questões em relação a compartilhamento de dados do governo, mas agora tem a NPD, onde foi determinado, né, os novos, os cargos, né, a posição dos cargos recente da NPD. Então, aquilo que a NPD vier, então, o que foi igual a gente acata, né? O que foi diferente a NPD a gente se adequa, mas pelo menos tem a NPD agora também para estar trabalhando junto com a gente em relação a isso. Para os cadastros de referência, aquilo que eu falei, ele vem com o objetivo de padronizar e definir um conjunto mínimo de dados para um tema específico, né? E que ele seja o mais confiável possível, esteja disponível e seja o mais atualizado, de uma forma descentralizada ou centralizada. A gente teve uma experiência com uma plataforma centralizada do governo, GovData, uma ideia muito boa, mas que não, no fim a gente não conseguiu levar adiante, e eu acho que uma das maiores dificuldades foi porque a plataforma foi centralizada, né? Muitas dificuldades em relação a isso, então hoje a gente tem pensado de uma forma mais descentralizada, mas trazendo o cadastro de referência e o cadastro base cidadão para que a gente consiga disponibilizar essas informações, compartilhar essas informações com os órgãos e compartilhar de uma forma confiável, atualizada e disponível também, como está no cadastro de referência. Então, eles são elementos fundamentais mesmo para a prestação de serviço e para a gestão de políticas públicas, né? Para a gente conhecer se as nossas políticas públicas, elas realmente estão sendo efetivas. No momento que acontece a avaliação dessas políticas públicas dentro do governo, a gente tem um comitê de monitoramento, de avaliação, né, de políticas públicas, onde é feito todo um estudo em relação às políticas públicas para verificar se elas estão atendendo a quem realmente elas precisam atender, se elas estão chegando, né, e se elas realmente estão transformando com o objetivo, desde o objetivo que ela foi criada, né. Então, a gente faz o cadastro de referência também porque está no decreto 10.332, que é a estratégia de governo digital, onde a gente tem uma série de iniciativas dentro dessa estratégia com objetivos bem definidos, e lá tem que se criar 15 cadastros base de referência até 2022. Então, a gente já começou com os 5 primeiros, que é de país e território, de empresas, municípios, endereços, e o outro agora eu não lembro, mas são cadastros de referência para que a gente possa realmente ter uma informação única, né, dentro do governo. Além desses cadastros de referência, a gente tem discutido a questão de cadastros temáticos, que aí entra temas bem voltados mesmo para a política pública, como renda, grupo familiar, porque também o governo tem uma grande dificuldade em relação à definição do grupo familiar, porque as políticas públicas, ainda mais essas políticas de renda, elas são feitas cada uma com uma regra específica. Então,
o benefício de prestação continuada com o BPC, que é um benefício para idosos, né, acima de 65 anos ou deficientes físicos. Esse benefício, o grupo familiar dele é por consanguíneo. O Bolsa Família é um grupo familiar por coabitação. O auxílio emergencial também é um por coabitação. Então, a forma que você vai distribuindo a sua família dentro desse grupo, vai te dando a permissão de você ter ou não esse benefício. E aí as pessoas percebem isso, é algo que já está sendo, até que acontece no seguro-defeso, que está sendo alterada a legislação por causa disso, para justamente se ter o governo saber responder exatamente quem é a sua família, para que na hora que ele vai dar o benefício, ele dê exatamente de acordo com o seu grupo familiar e não aconteça os casos de pessoas que não deveriam estar recebendo, né, o benefício está recebendo. Então, a estratégia de se fazer um cadastro de referência é algo que a gente define aqui os passos para identificar um novo cadastro, uma nova necessidade, né, em relação a qual cadastro. Então, por exemplo, cadastro de empresas, né, identificamos que precisa ter um cadastro único de empresas, apesar de a Receita Federal hoje ser dona, né, do CNPJ, mas existe uma discussão para o BNE ser o responsável por esse cadastro de empresas, e aí se precisa analisar a viabilidade, onde a gente identifica todas essas questões e quem que realmente vai ser o gestor desse dado, para viabilizar uma integração, instituir o cadastro e disponibilizar esse acesso, fazer a comunicação e acompanhar e fazer o monitoramento. Então, o cadastro referência são cadastros que vão ser criados muito mais, né, do que outros tipos de cadastro, mas que a gente vai ter identificadores únicos, né, em relação àquela informação dentro do governo e que vai ser atualizado. Então, eu não preciso unificar tudo numa base de dados só. E a ideia do governo não é fazer mais isso hoje, né? É realmente cada órgão ser responsável pelos dados, por exemplo, Ministério da Saúde, né, com as informações do SUS, INSS, com as informações de benefícios, e isso ser cada vez mais atualizado e mais claro e compartilhado entre os órgãos, e o órgão só precisa ir naquele, um órgão que precisa de uma informação de benefício, o Ministério da Cidadania precisa de informações do Ministério da Saúde, ele vai lá, busca as informações e retorna. Então, a gente pensa numa plataforma de virtualização de dados, utilização de metadados. Isso aí é um grande projeto que tem se discutido aqui para que a gente possa compartilhar esses dados. E o Cadastro Base Cidadão, que vai justamente trazer, te fazer único, né, dentro do governo. Você já é único, mas dentro do governo, com o seu dado ser único, né? Então, isso vem do estudo é o Banco Mundial da Identificação Digital, e é um projeto que eu trabalho hoje diretamente com a identificação digital, e a gente vai ter a identificação digital aí em breve, saindo, para a gente ser único dentro do governo, onde ele segue o princípio de on-to-one principles, né, que você não precisa dar o seu dado para o governo mais de uma vez, seu dado não é duplicado, não vai existir mais duplicidade de dados dentro do governo em relação às suas informações, e o governo tem seus dados biográficos e biométricos, né? Hoje a gente já faz isso, quando você faz a carteira de motorista, você já informa seus dados biométricos, também no TSE você já informa seus dados biométricos, a Receita Federal, seu CPF já tem seus dados biográficos, então a gente vai pegando todas essas informações a respeito do cidadão para que a gente consiga, né, validar aquele cidadão e criar o perfil único do cidadão dentro do governo. E esse é o objetivo do Cadastro Base Cidadão, são as informações básicas do cidadão, né? É uma base agregadora e, assim, é um conceito,
porque não vai existir uma base de dados, né, tecnicamente falando, não vai existir uma base de dados onde eu vou ter todas as informações do cidadão. Não, a gente vai ter justamente esse processo de virtualização, onde o INSS tem as informações do cidadão em relação aos benefícios que ele recebe, a Receita Federal tem as informações suas de CPF, nome, filiação, data de nascimento, eu vou ter o INSS também com informação de óbito sobre aquele cidadão ou não, e assim, cada órgão tem uma informação específica, e aí com essa virtualização a gente consegue unificar essas informações todas, e isso vem dentro da identidade digital com as suas informações únicas, né? Então, é uma interface única para a utilização cadastral do cidadão, entra naquele mesmo conceito. Se eu sou o gestor do dado, só eu posso atualizar meu dado, né? Então, um órgão, Ministério da Cidadania, não tenho autorização para atualizar as informações do que está no Ministério da Saúde em relação ao cartão do SUS e tudo mais. Por quê? Porque o gestor do dado é o Ministério da Saúde, então ele que faz essas atualizações. A gente saber qual é a fonte primária. Eu quero, Tassiana, casei, né, já sou casada, mas digamos, casei, mudei meu nome, né, então eu mudo onde? Qual é a fonte primária disso? É um cartório lá no CRC que vai e atualiza meu dado, né, para o sistema de identificação de registro civil, e aí sim eu tenho a informação do meu nome, né, como a questão de nome social também, que traz também, né, a possibilidade de você, mas o nome social você pode alterar em qualquer lugar, né, isso aí não é uma dificuldade como alteração de nome, quando acontece, quando a gente se casa, né, o nome da mãe, quando se separa e muda na sua identidade, enfim, tem uma série de questões em relação a isso. Então, o CBC, ele tem esses 4 princípios, ele é universal, ele traz a questão de que ele tem que ter todos os cidadãos, né, dentro das informações, e com o auxílio emergencial, o governo conseguiu trazer mais conhecimento dos cidadãos, porque tinha muito cidadão na informalidade, e com o auxílio emergencial a gente conseguiu ter mais informações a respeito. Tem a unicidade também, ele é um único registro para cada indivíduo, né? A gente não vai ter informação de forma dupla. Tem a privacidade de proteger e resguardar os seus dados de acordo com a LGPD, e está numa plataforma disponível para validação, né, por todas as entidades públicas e privadas, se for o caso. Então, a gente faz também porque o decreto instituiu, e também porque a gente tem isso na estratégia do governo digital para atendimento à ampliação do cadastro, onde a gente vai ter 20 atributos. A gente já tem hoje 13 atributos desse cadastro base cidadão, estamos aumentando, né, chegando a 20, mas com certeza isso vai chegar até mais de 20 atributos. Então, quando a gente tem esse conjunto de dados organizados, né, bem disponibilizados, e que eles possam estar compartilhados da forma adequada e desidentificados, anonimizados quando necessário, então aí é que a gente começa a fazer ciência de dados, é aí que a gente começa a pegar esses dados e trabalhar os dados e tentar entender e direcionar o governo nas políticas públicas, naquilo que o governo está atendendo ou não, e se a gente está tendo essas informações. E aí vem a ciência de dados realmente para a tomada de decisão orientada a dados, né? Hoje, a Secretaria do Governo Digital, com a plataforma do GovBR, tem lá todos os serviços, né? Tem mais de mil serviços completamente digitais, tem mais de 3.900 serviços completos ou parcialmente, né, digitais. Então, assim, a gente consegue hoje disponibilizar esses serviços de forma digital, mas a gente também precisa entender se as pessoas estão utilizando esses serviços, quais os serviços são mais utilizados, quais dificuldades que elas têm mais dentro do portal, como que a gente pode ajudar a melhorar a questão da usabilidade, né, do design do portal, dos aplicativos do governo. Então, aí entra essa parte de análise de dados dentro das informações dos
serviços digitais que estão disponibilizados e como que a gente pode ajudar, né? Então, vem a ciência de dados com a mineração de dados para isso, e aí traz junto todo um pensamento analítico, realmente, de como que a gente vai fazer essa análise de dados e explorar, né, as informações que estão disponibilizadas, utilizando não só a ideia de machine learning, deep learning, mas aquilo que traga o melhor resultado. Às vezes, mineração de dados com funções simples de estatística já resolve muito, né? Hoje o governo está muito, todos os órgãos estão muito na moda, assim, de fazer dashboards, né? E a maioria desses dashboards, eles são mais uma análise exploratória do que uma análise preditiva ou prescritiva, mas só isso já ajuda muito para os órgãos que antes não conseguiam nem fazer esse tipo de análise de dados, né? E aí vem a parte de inteligência artificial, aqui é só mais um conceito, né, que é uma ciência mesmo para criar máquinas, né, que tenham funções exercidas pelo cérebro de animais. Esse é um dos conceitos. Inteligência artificial tem N conceitos, né? E onde a gente traz que o aprendizado de máquina está dentro da inteligência artificial e o Deep Learning está dentro, né, desse aprendizado de máquina, num conceito mais restrito, mas extremamente poderoso e tem sido bastante utilizado, né? Então, a tarefa mesmo, o objetivo é desempenhar tarefas que aumente cada vez mais essa experiência que vem extraída, está sendo extraída dos dados, né? Então, se a gente for comparar aqui, na programação básica, a gente tem nesses sistemas de informação, né? A gente tem dados como entrada e regras, né, como entrada, e tem resultados como saída, né? Para machine learning, a gente tem uma lógica diferente, né? A gente tem uma série de dados e tem exemplos de resultados que eles geram regras. E aí, com isso, a gente aprende, a gente ensina, né? A máquina vai aprendendo com os novos dados que vão entrando. Então, é um conceito diferente, onde a gente consegue, a partir desses exemplos de resultados que a gente teve do passado e dos dados disponibilizados, a gente definir novas regras e ter um novo aprendizado. Então, aqui sempre fica esse modelo, sai daqui, né, quando gera o PDF. Mas é basicamente o exemplo, comparando, né, eu tenho dados históricos, onde eu vou ter uma mineração de dados que vai gerar um modelo aqui implantado, seja qual for o modelo que foi definido. Então, com novos dados, eu rodo o meu modelo e aí eu vou entender se a máquina aprendeu corretamente a partir desse modelo implantado ou não, qual foi a acurácia desse modelo, se ele respondeu corretamente ou não aquele questionamento que a gente fez na aprendizagem, né? Então, para análise de dados dentro do governo, a gente tem usado o CRISP-DM, que a metodologia utilizada para análise de dados, ela é bem conhecida, né, onde a repetição é a regra mesmo, não a exceção. A gente tem começado a viver esse mundo da experimentação dentro do governo. É algo complicado de se fazer, porque as legislações atuais, elas não nos permitem fazer muito isso, porque até processo licitatório mesmo, você não tem como fazer contratação para experimentação, mas a gente tem começado a avaliar algumas coisas e até dado sugestões para a nova legislação a respeito, para que a gente consiga realmente experimentar ciência de dados, né, modelos diferentes, sem necessariamente contratar já diretamente uma empresa, sem que ela tenha dado um resultado específico, sem que ela tenha demonstrado que ela realmente consegue e tem conhecimento sobre o assunto na área, né? Então, voltando aqui no modelo do CRISP-DM, onde a gente tem toda a compreensão do negócio, do dado, a preparação, a modelagem,
dentro do nosso ambiente de análise de dados, a gente tem um ciclo de vida onde a gente identifica oportunidades, e essas oportunidades, elas são de várias políticas públicas, onde a gente vai levantando todas as possibilidades possíveis de análise para todas as políticas públicas, depois feito uma priorização dessas análises, a CGU definiu uma priorização de análise de política pública a partir de 5 critérios, e aí a gente faz essa priorização dessa análise para ver qual é a política pública inicialmente que a gente vai atender e qual pergunta que a gente quer responder em relação a cada uma delas. É onde a gente faz esse levantamento de perguntas para entender todo esse pensamento crítico em relação à política pública, para assim vir e analisar qual o dado que eu preciso para responder essa pergunta, onde está esse dado, com que órgão, onde que eu preciso buscar esse dado. E aí a gente faz todo esse mapeamento de categorização dos dados e preparação dos dados para que venha a análise, né, em si, seja ela a elaboração de um dashboard, seja ela a elaboração de um Jupyter Notebook, um R Notebook, o que seja, para sim disponibilizar essa solução, aquilo que for para o público, né? Seja dado publicidade, aquilo que for interno dos órgãos, que sejam também compartilhados. E para isso a gente define uma... Oi, pode falar. Desculpa. Pontuar, que é um exemplo que eu uso em sala direto. Assim, pergunto para os alunos como é que eles acham que o governo chega na conclusão que o auxílio tem que ser R$600 e não 500, e não 1.000, né? Ou qualquer outro tipo de decisão. Eu pergunto o que é que vocês acham? O Paulo Guedes, ou o presidente, ou sei lá quem, bota o dedo para cima e fala, não, gostei desse número, vai esse número. Ou bota uma sala com 1.000 estagiários olhando, né, declaração de imposto de renda das pessoas para poder chegar numa conta, né? Ou seja, é processamento de dados realmente, né? E algo muito preciso estudado, não tem achismo, né? Aproveitando minha interrupção, Tassiana, só para dar a referência que a gente está com 12h45 aí, tá? Tá bom, vou tentar correr aqui mais. Então, essa é a metodologia que a gente tem da experimentação, né? Quando a gente faz a seleção de um projeto, a gente cria um MVD, né, que a gente definiu como dado mínimo viável, um conjunto mínimo de dados, e não necessariamente, às vezes, esse conjunto mínimo, ele precisa ser informações de diferentes órgãos. Às vezes, as próprias informações que estão dentro do seu próprio órgão já é suficiente para responder a alguma pergunta que você queira que seja respondida. E ela passa por um processo de iniciação, onde é levantado, criado um documento bem simples, um documento de iniciação. E o processo de iniciação é um processo que leva no máximo 2 dias, não pode passar disso, né? Para que essa chavezinha aqui indica que o comitê, tudo que a gente faz, a gente coloca sempre um comitê para ele dar veracidade daquilo que a gente está fazendo, se estamos no caminho certo ou não, vocês pensaram tudo errado, refaz, para que a gente tenha realmente o aval para dar continuidade no trabalho. E aí sim é feito toda a parte de engenharia de dados, analíticas, a partir dos resultados o comitê volta para ver se a gente respondeu corretamente, se a gente chegou. Então vamos dizer aqui Bolsa Família, análise do Bolsa Família, quem está recebendo o Bolsa Família, análise para o grupo familiar, se está dentro do grupo familiar atende, se está dentro dos requisitos. Então assim, tudo isso aqui é feito com um conjunto mínimo até que se decide que, beleza, realmente o resultado é viável, é interessante, vamos implantar e vamos melhorar, e aí ele entra num ciclo de produção e evolução aqui, caso contrário ele para aqui mesmo, aquela análise foi suficiente, acabou, aquele experimento deu um resultado, foi viável, não precisa continuar e vamos para o próximo. Então, esse é o nosso modelo de metodologia, onde a gente tem essas fases, né? Outra pontuação muito parecida com o próprio método científico, né? Isso, exatamente. Quem acha que método científico é só coisa da academia, né? Hoje é algo que as startups aplicam, é legal ver o governo aplicando também. Exatamente, é experimentação mesmo,
sabe? Então, aqui a gente tem toda a parte de definição, né, do objetivo, problema, um documento de iniciação, a parte de engenharia, aí vem toda a parte da ingestão da base, autorização, categorização, aqui os modelos que são utilizados, como falei, nem sempre precisa ser aquele modelo de deep learning, aquele modelo de machine learning específico, é o modelo da moda, porque tem muita coisa assim, não, é aquilo que dá o resultado e que é o que traz a melhor confiabilidade em relação ao resultado, e a implantação que a gente dê visibilidade disso. E aí, nossas entregas, elas são feitas a partir de uma apresentação executiva, onde a gente mostra isso, ou seja, por um dashboard, um arquivo notebook, como um relatório, um documento mesmo, né, que pode gerar um documento, um relatório dentro do próprio R notebook, se fosse o caso. Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês, que a gente faz um canvas. A gente definiu um canvas em relação às nossas análises, porque nas nossas reuniões executivas, eles não têm muito tempo para a gente, então a gente precisa falar muito rápido e mostrar num único slide toda a informação daquela análise de dados que foi feita. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho um objetivo, né, daquele estudo, e aqui do lado direito eu tenho um aprendizado. Então, a gente tem a contextualização aqui, dizendo qual é o problema, qual foi a pergunta para ser respondida, quais as fontes de dados que foram utilizados. A gente tem uma análise descritiva da base, dizendo assim, todas essas bases, quantos registros tinham, quantas mulheres, quantos homens, quantos recebiam o Bolsa Família, quantos recebiam mais de um benefício, enfim. Aqui e aqui a gente tem os achados, que são realmente as respostas das perguntas e aquilo que realmente é um achado, né? Que a análise ela não começou com aquele objetivo e de repente a gente, opa, né? Uma análise que a gente fez para o comércio exterior, nunca se imaginou que o país que a gente foi, quando começou a analisar, tinha um país, eu não posso falar, que era o país onde tinha mais, o Brasil mais exportava. Era um país que ninguém nunca imaginava, mas era o país que mais se exportava. Então, isso é um achado. Eu disse assim, opa, vamos prestar atenção, isso aqui tem um cadastro errado na base, ou a gente não está conhecendo as informações, né, para chamar a atenção realmente do gestor do dado. A gente tem um potencial de economia, pode falar. Outra pontuação muito legal, né? Ou seja, usando outra ferramenta, uma adaptação de outra ferramenta que é muito usada no empreendedorismo aí, que é parecido com o Business Canvas, e é um Business Canvas aplicado à ciência de dados. Então, método científico sumarizado no Business Canvas. E aí você, como doutora, pesquisadora, talvez já tenha isso natural na sua cabeça. A palavra achado aqui, talvez acho que é a pior palavra do planeta que foi traduzida, né? Porque ninguém achada quando você está caminhando na rua, acha a moeda de R$1. Uma coisa muito bem procurada, identificada, moída, minerada. Mineração é um nome bom, né? É uma pepita de ouro que foi minerada, né? Você não acha o ouro. Eu estou andando na rua, acho ouro. Dentro de uma montanha de 8 milhões de toneladas, minerou e identificou uma pepita, né? Isso é um termo que é muito usado em pesquisa, no meio acadêmico, né? Quando você identifica algum comportamento, né? Identifica, sei lá, que cloroquina tem efeito tal ou não tem efeito tal. Em inglês é find, né? E traduzir em português fica achado. Mas eu particularmente não gosto dessa palavra, mas meu ponto isso aqui, no final das contas, é um insight, uma palavra mais de corporativa, né? É um insight, né? Eu ia te falar que a decisão foi essa mesmo, porque para os gestores, né, para os altos executivos, essa palavra é uma palavra bem, entendeu? Como também o potencial de economia, né? Isso para o governo, assim, é um negócio que chama muita atenção. Nem toda análise de dados dá um potencial de economia, mas a maioria delas dá, então isso daí é uma coisa muito relevante para se ter aqui dentro, entendeu? É mais corporativo mesmo, porque tem essa visão. A SGD tem muito isso, assim. A SGD às vezes parece que é uma empresa privada e não sabe, assim, uma secretaria do governo, porque é tudo muito ágil, tudo muito rápido, a gente traz todas as nossas ações dentro da SGD, sempre existe um estudo, um benchmark de todos os países, o que é que está fazendo. Por exemplo, a identidade digital, que é um projeto que eu estou trabalhando agora, a gente já estudou Estônia, Índia, Reino Unido, de tudo do que os caras já fizeram de identidade digital, o que eles têm de melhor. A gente tem reunião com os principais representantes de identidade digital desses países, para que a gente venha e depois faça o nosso. Então, assim, existe muito estudo em relação a isso. Não é chegar e dizer assim, vamos fazer identidade digital. Como é que faz? Eu acho que usa um aplicativo aqui onde tem a identidade digital de alguém. Não, tem todo um embasamento por trás disso, tá? Então, assim, tem o Canvas aqui, minha hora está acabando aqui,
Vou falar só um pouquinho rapidinho da LGPD, a Lorisa vai falar isso mais rápido. LGPD que quiser pular, inclusive, ou só É, concluir alguma coisa. Como a gente vai ter um papo só da LGPD, né? Isso, pode ser, pode Até ser. se conseguir ter uns 5 minutos, né? Alguns minutinhos, até para alguém quiser trocar alguma Aham, informação. isso. E tem, assim, só uma coisa que eu acho que a Lorisa vai deixar isso bem claro, é assim, é como que é a LGPD dentro do governo, como é a LGPD na área privada, porque dentro do governo tem todo uma visão em relação a isso, do conhecimento e do consentimento, tá? E aqui eu vou deixar os portais, né, que têm dados abertos, que são os portais onde a gente tem mais disponibilizado dados do governo, né? A gente tem aqui o portal Dados Abertos, que você vai encontrar dados de todos os órgãos da saúde, de petróleo, de Covid, você vai achar muito. O que é difícil? Esse aqui é do Banco Central, né? O que é difícil, Dados Abertos? Esse da Receita, esse é o portal Transparência, a barrinha está escondendo aqui para mim, por isso que eu não estou conseguindo ver aqui direito. Mas a priori está aparecendo normal aqui, né? É, São alguns deles eu até recomendo, disciplinas minhas que a gente isso. trabalha, análise de dados, dou liberdade para os alunos pesquisarem, dados públicos é algo que eles trabalham bastante, dou liberdade deles buscarem, é um mundo de dados, né? Ainda bem que a Tem gente tem muitos dados, um tem problema muitos hoje, né? dados. O que a gente tem, existe a lei, né, de acesso à informação, que ela tem um período que os órgãos precisam cumprir para atualização daquele dado, mas não é um dado atualizado em tempo real, né? Então, são 3 meses que o órgão tem que estar atualizado aquele dado, mas, assim, se ele não atualizar, ele sofre, né, penalidades em relação a isso, então existe uma lei para isso. Só que o que eu sei de atualmente que a CGU está fazendo, ele está realmente estudando um novo formato aqui de dados abertos, que fique bem melhor, que os dados estejam com maior qualidade, melhor formatado. Por quê? Quando o órgão ele disponibiliza, ele não é obrigado a disponibilizar num formato específico, ele pode colocar em qualquer formato. Isso para a gente, que é cientista de dados, engenheiro de dados, né? Isso é muito difícil, isso dá um trabalho gigante. Então, tem feito um trabalho hoje, o portal Dados.gov.br é cuidado pela CGU, é de responsabilidade, o gestor disso é a CGU, né? Então, eles têm tratado em relação a isso, né? Tem o portal aqui do Banco Central, que também tem muitos dados, tem o portal da Receita Federal, que também tem dados abertos, o portal da Transparência também tem dados abertos. Eu trouxe esse portal aqui, que é o data.gov, que é dos Estados Unidos. Esse portal é maravilhoso, eu gosto muito. Eu acho que nós temos muito que utilizar da prática desse portal aqui nos nossos aqui de dados abertos, né, no Brasil, e ele é sempre uma referência para a gente quando se fala de dados abertos, né, é esse portal também dos Estados Unidos, e vale a pena porque tem muito dado também, dado global, tem muita informação sobre dados aqui. Também queria falar da sala segura do IBGE, onde pesquisadores podem fazer, né, estudos com os dados. Tanto o IBGE, no site do IBGE tem dados abertos, como também existe a sala segura do IBGE, como também a sala segura do IPEA, que são salas seguras específicas para pesquisadores e que elas estão disponíveis lá. Também tem um projeto da Presidência da República para criação de um data lake de dados de empresas para também estudos de pesquisa. É um projeto que está em andamento, mas acredito que é uma coisa que vai surgir aí também para dados abertos e para pesquisa, né? Então, assim, cada órgão tem a sua área de dados abertos específica, na sua página específica do órgão, né? Os dados do GovBR têm uma API disponível, todos os dados do GovBR, dos serviços digitais, todos eles têm uma API disponível, dados abertos também, para que vocês possam consultar também as APIs que estão dentro do GovBR. Então, tem muita informação, tem muita coisa para estudar, né? Muitos estudos aí viáveis, possíveis de se fazer e dentro do governo, está disponível para todos. E acredito aí que com
a catalogação, né, de todos os dados e com a categorização para amplo, a gente vem aumentar muito esse leque de dados abertos, né, para o cidadão e para o mercado privado também. Muito bom, tá sendo. Extrapolando um pouquinho do tempo, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, pode também falar no áudio. Algumas pessoas estão com o áudio aberto, quiser que abram também pode abrir, é só dar um toque aqui. Eu vou parar o compartilhamento aqui, né? Quiser tentar até, tenta me colocar como host novamente, que eu acho que até teu vídeo se mantém. Onde que eu faço isso, Luiz? No meu usuário, você passando o mouse no meu usuário, tem umas bolinhas, um botãozinho azul com as bolinhas, deve ser isso. Eu ver aqui. Se não, não tem problema. Consegui, eu acho que eu consegui, né? Acho que foi. Ah, foi. Cadê? Só vou habilitar o restante dos microfones, se alguém quiser falar, mas se não, a gente faz um encerramento. Não, excelente. Tassiana, pessoal, não tendo dúvidas, não tendo nenhum ponto. O Anderson tá com a mão levantada, pode falar, tanto no microfone quanto no chat, como você achar melhor. Olá, eu sou professor de matemática e cálculo do IBMEC. Eu gostaria de agradecer pela palestra, foi muito legal. Obrigado. Gostaria muito de agradecer. Bom, a gente tem muita a visão do negócio, do mercado, né? É legal também ter a visão do governo. Obrigado. Eu estendo meu agradecimento muito alinhado com o material que eu trabalho, em particular em aula. Né? Em aula eu trabalho duas disciplinas que primariamente são análise de dados, muda as ferramentas, mas primariamente são análise de dados. E os caminhos que eu dou para eles tem muitos que estão envolvidos em startups, muitos não, alguns estão envolvidos em startups, aí eu encorajo eles a trabalharem com startup. Muitos, às vezes, têm vínculo com empresa na família, trabalham com empresa da família, e um número bastante razoável, metade ou talvez mais, trabalha justamente com dado público, né? E a maioria dos problemas que eles caem é o excesso de dados, né? Ele tem que se virar para navegar e achar e depois trabalhar isso. Que para mim, de novo, é um exemplo, é um problema muito bom, né? Me preocupa ao contrário, quando a gente, né, as coisas são fechadas, é uma caixa preta e o cidadão não tem acesso. Né? Legal conhecer o outro lado do balcão que está produzindo isso para o cidadão consumir, né? E ainda o roadmap, né, como isso está evoluindo de forma ainda mais organizada, mais estruturada. Tassiana, te agradeço pela palestra e te agradeço pelo trabalho que você está fazendo aí do outro lado do balcão. Obrigada pela oportunidade. Muito bom falar sobre as nossas iniciativas, o que o governo tem feito. A gente trabalha bastante, a gente é muito apaixonado por isso. Obrigado aí, prazer. Obrigado aí, pessoal. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.